Bom, então, boa tarde, alunos, né? Eu estou gravando aqui na hora do almoço mesmo, mas como vai ficar gravada, vocês vão poder acessar pelo link ali pela plataforma. Agora, nesse semestre, nós vamos trabalhar sobre o metabolismo e a digestão dos nutrientes, tá? Então, eu vou dar uma breve introdução sobre como é o funcionamento, quais são os órgãos que compõem o sistema digestivo. Então, nessa primeira aula, eu vou falar sobre alguns órgãos, vou falar sobre a boca, a faringe e o esôfago. Mas vou dar uma breve explicação sobre o que é o sistema digestório e quais as principais funções. Mas eu vou também mostrar um esquema geral de todos os órgãos que compõem o sistema digestivo e os órgãos que são auxiliares do sistema digestivo. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu ver uma janela. Aqui, sistema digestivo. Tá, bom. Depois eu vou disponibilizar esse material, porque eu só preparei algumas partes dele ainda, tá? Mas, ó, o sistema, começando, o sistema digestivo é o sistema que é responsável por degradar o alimento que a gente come, né, que comemos, e prepará-lo para que ele possa ser absorvido e ser usado pelas nossas células, né, lá no interior, né? Então, se a gente come um bife, ele não vai ser usado na forma com que a gente come um bife. Por isso, ele precisa sofrer a digestão e ir se degradando até chegar nas partículas menores que o sistema, que nossas células conseguem usar, seja como fonte de energia ou usar para fabricar a própria energia que nosso corpo utiliza para as diversas funções ou para fazer a regulação, né, de todo um sistema. Então, todo mundo sabe, né, que a alimentação ela é fundamental para a nossa vida. Né? A gente precisa, nós precisamos nos alimentarmos, precisamos ingerir os alimentos, porque nós precisamos de energia para realizar as funções. E é através dos alimentos que a gente obtém essa energia. Mas o corpo, como eu disse, ele não consegue usar da forma que ele é ingerido. Você não consegue comer um pedaço de cenoura, um pedaço de carne ou uma concha de feijão e ele ser usado daquela forma com que você ingeriu. Então, ele precisa ser digerido, degradado até partículas menores, que são as moléculas ou os nutrientes menores, para que eles possam ser absorvidos pelo corpo e fornecer a energia que é a energia química, que é a energia que o corpo utiliza, que as células utilizam para fazer todas as transformações e o metabolismo de tudo que ingerimos, seja água, alimentos, os medicamentos, né, as drogas, enfim, tudo é metabolizado, seja bom ou ruim, ele é metabolizado no nosso corpo. E essa energia que a gente utiliza, ela é chamada de uma energia química, ela é chamada de ATP, que o nome dela é adenosina trifosfato. Aí, o fosfato é simbolizado, na química, o fosfato tem o símbolo de P, tá? Então, por isso não é ATF, por exemplo, tá? É ATP. Então, o sistema digestivo faz isso. Ele pega o alimento e transforma ele né, modifica ele para que possa ser usado como fonte de energia e os nutrientes também para regular todas as outras funções que nosso corpo faz, tá? Algumas funções do sistema digestivo, antes de começar, ele pode ser chamado de sistema digestivo e também pode ser chamado de sistema digestório. Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas, tanto na internet, em livros, enfim, mas os dois estão certos, tá? Então, uma das funções do sistema digestivo é a ingestão, ou seja, é o ato de comer para captar os alimentos. A segunda função é a mistura e a movimentação dos alimentos, ou seja,
acontece as contrações musculares, que são chamadas de peristaltismo, que ajudam, e também a mastigação, né, que ajuda a misturar os alimentos. Isso ocorre na boca, nós vamos ver mais ali para frente, com mais detalhes. Então, ajuda a cortar os alimentos, misturar os alimentos com todas as secreções, a saliva, e movimentar esse alimento desde quando ingerimos na boca até chegar passando pelo esôfago, estômago, até que ele possa sair, ou seja, ser eliminado o que não for aproveitado desse alimento. Ou seja, então, é a movimentação dos alimentos ao longo de todo o trato gastrointestinal. Só um adendo, em muitos lugares ali eu só coloquei a abreviatura, que é o TGI, que é trato gastrointestinal, para não ter que ficar digitando, tá? Se eu falar TGI, então é o trato gastrointestinal, mas eu vou procurar falar mesmo o todo, tá? Só um adendo. Então, a outra função do sistema digestivo é a digestão, digamos, propriamente dita, que ocorre a digestão no estômago, ou seja, a degradação dos alimentos. No estômago acontece, né, os processos químicos ou também pode ser processos mecânicos. A digestão química, ela é responsável por degradar as moléculas e ocorre com a ajuda das substâncias químicas. Pode ser a ajuda das enzimas que aceleram o processo de digestão e degradação dos alimentos, dos nutrientes. Pode ser pela ajuda de hormônios, de substâncias que o próprio estômago produz, que a gente vai ver, não nesta aula, mas veremos na próxima aula. Quando for falar sobre o estômago, vou dar mais detalhes sobre tudo que envolve esse órgão. Né? E a digestão mecânica, ela envolve os movimentos peristálticos, ou seja, as contrações, né? Os movimentos de contração e relaxamento, e esses movimentos ajudam na digestão, auxilia a digestão química, porque a digestão química vai ocorrer, em sua maioria, no estômago. Então, da boca até chegar no estômago, precisa desses movimentos peristálticos, precisa com que o alimento desça, né? Da boca até chegar no estômago. Então, a parte mecânica vai auxiliar quando for a digestão química. Tá? A outra função é a absorção. Então, a absorção, o que é? A passagem das moléculas de todo o trato gastrointestinal para o sangue ou para o sistema linfático, que vai ser transportado até as células. Então, por exemplo, a glicose que você ingere, ela não está naquela forma de glicose, você ingere ela em outro tipo numa outra forma química de carboidrato, de açúcar, mas para ela chegar no sangue e entrar na célula, precisa estar na forma de uma glicose. Então, saindo do trato gastrointestinal, ela para ser levada no sangue, por exemplo, quando tem muita glicose no sangue, a pessoa pode ter um diabetes ou uma hiperglicemia. Então, todos os nutrientes que vão nutrir as células, ou mesmo que vão fazer mal às células, eles são carreados para as células, são levados para as células através do sangue ou do sistema linfático. Então, para que esses nutrientes e moléculas cheguem até as células, inclusive a energia, né, eles precisam ser transportados. E para que eles sejam transportados, após a digestão, eles precisam ser absorvidos. E essa absorção ocorre nos intestinos, principalmente no intestino delgado. Tá? E por último, a última função é a defecação, ou seja, a eliminação das substâncias que não foram digeridas pelo trato gastrointestinal e do nosso organismo. Né? Tudo que não do sistema digestivo, que não tem mais, assim, digamos, uma boa utilidade, já foi absorvido água, nutrientes, hormônios, todas as substâncias que já foram levadas para o sangue ou para o sistema linfático para serem absorvidas, ou já foram transportados para outros órgãos para serem metabolizados, então, que não tem mais, assim, utilidade, então, ele é eliminado através das fezes. Tá?
Então, o trato gastrointestinal é um tubo contínuo, tem mais aproximadamente 9 metros. Pode não parecer, mas os intestinos dão grande parte desse comprimento, né, do nosso trato digestivo, tá? Então, os 9 metros começa na boca e termina no ânus, que é o último. A boca é o órgão de entrada e o ânus o órgão de saída, né? Então, o trato gastrointestinal, ele é composto pelos órgãos boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos, delgado e grosso, reto e ânus, tá? E também tem as estruturas auxiliares, ou órgãos anexos ao sistema digestório, que são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, tá? Também tem uma classificação que divide o trato gastrointestinal em trato gastrointestinal superior e inferior. No superior entram a boca, a faringe, o esôfago e o estômago. E nessa parte, os músculos, eles estão de contração voluntária, ou seja, são os músculos estriados esqueléticos. Isso é importante que eu vou dar um exemplo logo ali. E a parte inferior do TGI está os intestinos delgado e grosso, reto e ânus. E nessa porção aqui, os músculos são de contração involuntária, ou seja, são músculo liso. Por exemplo, o coração é um músculo à parte. Mas o rim, por exemplo, ou o pulmão, ele pode, né? São de contração involuntária, por exemplo, porque quando a gente está dormindo, a gente continua respirando. Então, normalmente a musculatura lisa é um músculo de contração involuntária. Já o músculo estriado esquelético, ele é como os músculos dos nossos braços, das nossas pernas. A gente pode optar por não andar, por não movimentar o braço. Diferente do pulmão, né, e mesmo do coração, do cérebro, por exemplo, que nós não podemos optar em não respirar, em o sangue não circular. Né? Até a gente pode optar por não respirar, mas é muito difícil. Não é só você tampar o nariz que não vai respirar. O seu instinto de sobrevivência vai fazer com que você abra a boca e respire, caso, né, o seu nariz esteja trancado. E é isso que acontece quando a gente está gripado, o nariz está entupido, a gente respira pela boca, porque senão a gente todo mundo que já teve um nariz entupido nessa vida já teria morrido. Mas, então, enquanto está na boca e até uma parte, a primeira porção do esôfago, ela o músculo precisa ser, como que é? A contração voluntária. Você pode optar por não comer, por exemplo. Mas a partir do momento que você engole, no máximo você pode incentivar um vômito e essa comida voltar e não ser absorvida. Depois que ela passou de uma metade do esôfago e caiu no estômago, ele vai ser digerido, não tem como você parar essa digestão. Então, é isso que é esse exemplo, assim, a contração involuntária, ou seja, depois que você comeu, vai fazer a digestão, você querendo ou não. E no caso, por exemplo, das pessoas que têm bulimia, né, que comem e vomitam, se elas demorarem um pouco desse alimento, ele acaba já indo no estômago e fazendo o processo de digestão. Mesmo que a pessoa force o vômito e saia grande parte da comida, o que caiu no estômago vai ser digerido e absorvido. Então, eu coloquei aqui uma foto. Depois eu vou detalhar, mas a boca é a porta de entrada, ali onde a gente mastiga os alimentos, né, os dentes e tudo. E é na boca também que é a formação do bolo alimentar. Depois que o alimento ele é mastigado, ele é umedecido com a saliva, é movimentado de um lado para outro da boca,
vai virando tipo uma pasta. E essa pasta de alimentos é chamada de bolo alimentar, tá? Aí, então, depois, quando engole aqui, temos aqui nessa porçãozinha coloridinha aqui, nós temos a faringe, depois temos o esôfago, aqui na boca nós temos, ó, aqui, essa daqui, aqui, essas porções são as glândulas salivares, tá? Depois do esôfago, ó, o esôfago vem, tá meio, tá aqui, né, o fígado tá atrapalhando um pouco, mas aqui a cavidade do estômago, né, isso aqui. Tem um pouco aqui do sombreado, ó, dessa parte aqui é o pâncreas, esse grande aqui é o fígado, este verdinho aqui é a vesícula biliar, só para vocês saberem os órgãos. Aqui, ó, essa parte aqui meio bege é o intestino delgado, e essa parte verde é o intestino grosso, aqui nessa porçãozinha aqui é o reto, e o ânus é como se fosse a cavidade mesmo, assim, não é a porta de saída, vamos dizer assim, certo? Então, vamos aos detalhes agora. A boca. A boca é a abertura pela qual entram os alimentos, seja água, nutrientes, como eu tinha dito, medicamentos, né? Pode ser algumas drogas também. É a primeira parte do processo digestivo. É através da boca que os alimentos eles são mastigados, triturados e também são deglutidos e encaminhados para a digestão propriamente dita que ocorre no estômago. Como eu disse, é na boca que se forma o bolo alimentar, que é o alimento depois que ele perde a forma com que você ingeriu o alimento. Tipo, o feijão tem mais características de feijão, a carne tem mais características de carne, a salada não tem mais características de salada, né? Misturou tudo e daí, às vezes, né? Às vezes a gente engole inteiro alguns pedaços, que daí pode prejudicar na passagem do esôfago, porque o esôfago não tem um calibre muito grande, né? Ele é um tubo mais apertado, que vou mostrar umas fotos. Então, quanto mais a gente mastigar o alimento, melhor vai ser a digestão e melhor será a passagem dele pelo esôfago. Por exemplo, várias vezes eu comi alguma coisa bem correndo, tipo arroz e carne moída, e então eu mastiguei pouco e já engoli. Então chega no momento que eu já comi bastante, que eu sinto uma dor às vezes, é porque eu comi muito rápido e mastiguei pouco. Então, um grande volume de alimento tem que passar pelo esôfago e isso causa um certo desconforto. Esse desconforto dura até o alimento sair do esôfago, que é um músculo estreito. Aí, na hora que chega no estômago, que é um músculo maior, né? Então, aí, digamos, esse desconforto acaba. Tá? Na cavidade, a cavidade bucal ou a boca, né? É composta pelos lábios, pelo palato mole, pelo palato duro e pela úvula. A úvula também é conhecida como campainha. Se você abrir a sua boca na frente do espelho, bem assim, igual quando vai no médico e ele fala, abre a boca bem grande para ele olhar a garganta, está inflamada. Então, lá no fim, assim, uma partinha penduradinha, assim, lá no final da garganta, esse órgão é a úvula. O palato duro é a parte do céu da boca, onde é duro. E o palato mole é uma parte atrás e posterior ao palato duro. E se você, às vezes, for escovar o dente ou você quiser sentir, dá para você sentir. Você tem que colocar o seu dedo lá quase no fundo da garganta, assim, mais ou menos onde dá esse processo de ânsia, né? Então, depois que você pode ir palpando, a hora que acaba a parte dura aqui do céu da boca, tem uma partinha que é uma partinha mais mole, ou seja, porque essa partinha ela não tem o osso do céu da boca, por isso que é chamado palato mole e palato duro.
E também tem as estruturas auxiliares na boca, que vão ajudar também no processo digestivo, que são os dentes, a língua e as glândulas salivares. Uma pessoa adulta, depois que já fez a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes, eles têm em média uns 32 dentes, né? Podem ter mais porque tem os sisos, podem também ter menos. Temos a língua, e na língua é onde sentimos o gosto dos alimentos, ou seja, através das papilas gustativas, que são estruturas pequenininhas, mínimas, mas são nelas que entram os alimentos ou o sumo dos alimentos e nós sentimos, tá? Eu vou pôr uma foto de qual parte da língua sentimos cada um dos sabores existentes, tá? E as glândulas salivares. As glândulas salivares temos 3. As glândulas parótidas, as glândulas submandibulares ou glândulas maxilares, que ficam ali na mandíbula, e as glândulas sublinguais, que são embaixo da língua. Todas elas são... Aqui, ó, aqui tem uma foto, né? Mas todas as glândulas, elas produzem a saliva e também... ela produz a saliva, ó, que é para umidificar o alimento. Ó, aqui, ó, nessa porçãozinha aqui, já temos uma das glândulas salivares, que é a glândula parótida, tá? Aqui os lábios, ó, o palato duro é o céu da boca, é duro porque tem um osso, tá? Os dentes, aqui, ó, essa é a úvula, ou também conhecida como a campainha. O palato mole é a continuação, mas no fundo da boca, né, desse céu da boca, mas aí já não tem mais o osso, a língua e os dentes. Também tem a gengiva, né, que é onde os dentes são fixados, enfim. Os dentes possuem a função de cortar, rasgar ou triturar os alimentos. Aqui é a foto de onde na língua sentimos o sabor dos alimentos, tá? Então, são as papilas gustativas, elas conseguem identificar 5 sabores, tá? Os mais comuns, que são mais fáceis, né, que sempre estudamos, é o doce na ponta da língua, o azedo, por exemplo, do limão, né, o doce do açúcar, tá? O azedo aqui nas laterais, assim, amarelo, o salgado, por exemplo, do sal, pega um pouco da lateral mais na ponta, e o amargo, por exemplo, um almeirão, né, um chá de boldo, um remédio, né, ele é sentido aqui no fundo aqui da língua. Então, temos esses 4, e um novo sabor que é chamado de umami, tá? Ele é sentido em praticamente toda a língua, tá? Esse quinto sabor, ele vem de um aminoácido que é natural no nosso organismo, tá? Ele é chamado glutamato. Mas, assim, para descrever qual é a sensação, ele é a sensação de gostoso, sabe? Quando acredito que seja a mistura de todos os sabores que deixam, né, um alimento assim, sabe? Quando no programa culinário ela fala, tem um pouco de doce, um azedinho aqui, um salgado aqui, um amarguinho aqui, o azedo que quebra o doce, enfim. Então, ao meu ver, o umami é esse sabor de gostoso que não é possível, assim, não tem um alimento, uma característica, por exemplo, um amargo, salgado, que você pode identificar. Ele é assim. Tem alguns alimentos que têm esse sabor porque tem o aminoácido, tá? O aminoácido é o glutamato. É presente, participa de várias reações no nosso corpo e é um aminoácido natural no nosso corpo. Só que o que aconteceu? A indústria de alimentos, né, a indústria japonesa,
fez a associação do aminoácido glutamato com o sódio, que também é um nutriente que é natural nos alimentos. Só que ele juntou o glutamato com o sódio de forma industrial, e assim surgiu o tão conhecido Ajinomoto. Ele tem um leve sabor salgado, mas ele é para intensificar e realçar o sabor de vários alimentos, tá? Mas glutamato existe e é natural no nosso corpo, fica bem claro. E o sódio também, apesar de nós não devemos consumi-lo em excesso, ambos os ingredientes, eles são naturais em vários tipos de alimentos. O que acontece é que a indústria pegou e os uniu de forma industrial, então criou esse produto industrializado, tá? Bom, tá. A função da língua é movimentar o alimento durante a mastigação e também auxiliar na deglutição do alimento, ou seja, quando a gente vai engolir o alimento, a língua faz com que esse alimento vá para o fundo da boca e ele possa ser empurrado e passando para a faringe e posteriormente caindo, escorregando pelo esôfago até ser levado ao estômago. As glândulas salivares, então, elas vão umedecer os alimentos, formando, então, o bolo alimentar, junto com a mastigação. Uma outra função das glândulas salivares é que, através delas, há uma produção de uma substância chamada mucina, e ela vai proporcionar uma certa viscosidade à saliva. Então, isso vai evitar com que a mucosa bucal, né, a nossa boca se resseque. O excesso dessa viscosidade também é um problema, e o ressecamento também, porque quando a boca está seca, nós temos dificuldade, assim, em sentir o gosto dos alimentos, em nos alimentarmos bem, né? Então, tanto o excesso quanto a escassez são problemáticos, tá? E as glândulas salivares, elas possuem uma enzima chamada amilase, ou um outro nome que vocês podem encontrar, chamada de pitialina, que ela inicia a digestão parcial do amido na boca. Ou seja, o grupo dos carboidratos, mais precisamente o amido, ele é o único nutriente que já começa a ser digerido, o processo de digestão na boca. Não vai digerir tudo, mas uma parte desse amido, assim, uma degradação, ele já começa na boca. Por isso é importante, né, a saliva, né, para esse processo, tá? Aqui tem uma foto de onde estão localizadas as glândulas salivares. A maior glândula é a parótida, essa daqui, próxima, no final da boca e próxima às orelhas, só que na parte interna, a gente não vê isso no nosso exterior. Este músculo aqui é a língua, tá? Esse daqui, embaixo da língua, temos a glândula sublingual, e próximo aqui ao maxilar ou à mandíbula, temos a glândula submaxilar, tá? Bom, agora vamos falar sobre a faringe. A faringe é um tubo que tem como função fazer a faringe está presente em dois sistemas, no sistema digestório e no sistema respiratório. Então, no sistema respiratório, ela faz a passagem do ar, e no sistema digestivo, ela faz a passagem dos alimentos, tá? Só que em momentos diferentes, já que eles não se encontram, e se às vezes você vai engolir e respira ao mesmo tempo, você sempre engasga, né? Então, pode ser que quando você fica com soluço, é que entrou ar no estômago, ou se você, por exemplo, tem uma crise de tosse, pode ser, e sente-se engasgado, pode ser que pequenas partículas não adentraram ali na faringe, na laringe, onde não deveria estar presente. Então, o nosso corpo, para expulsar aquela partícula de alimento do local onde ele não é bem-vindo, não é permitido, né?
que na laringe e na faringe só passam ar, porque eles levam até o pulmão, entra nas traqueias, na traqueia, e chega até o pulmão, e no pulmão só tem ar, não tem alimentos. Se tiver alimentos, você pode pegar uma infecção ou uma inflamação. Então, quando o nosso corpo sente a presença de partículas de alimento na laringe ou na faringe, mais na parte respiratória, então nós temos o mecanismo da tosse. Por isso a gente tosse até com que a gente desengasgue, ou seja, essa partícula de alimento saia dessa porção da parte do sistema respiratório e entra na parte do sistema digestório. É por isso que a gente tosse até que esse alimento saia daquele local, tá? Por isso que a pessoa. Então, é bom a pessoa tossir, porque vai sair do lugar errado e entrar no lugar certo essa partícula de alimento. Tá? Então, essa faringe, ela é dividida em 3 porções: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. No processo da digestão, a nasofaringe não participa, já que o nariz, ele é acima da boca. Então, essa parte não participa do sistema digestivo e logo que a gente inspira, é nessa porção da faringe, nasofaringe, que fica o ar até que passe, tá? Mas ele não fica parado muito tempo, esse processo é um processo rápido, de segundos, tá? Depois eu vou mostrar as porções, tem uma foto e eu vou mostrar as porções da faringe, dessas 3 porções. A orofaringe é a parte é a porção por onde passa o alimento quando é deglutido. Também passa o ar, mas, né, momentos diferentes, como eu falei. Então, passa pela faringe até chegar no esôfago. Esse alimento, quando você fez a deglutição, ou seja, engoliu aquele alimento. E a laringofaringe é a porção que passa o ar, ou seja, da faringe até a laringe, onde esse ar é levado até a traqueia para ser levado para o pulmão, tá? A gente também tem uma estrutura que é chamada de epiglote. Ela funciona como uma válvula que impede que o alimento, quando ele é deglutido, quando você engole o alimento, ele não vá para a traqueia e sim, né, siga o caminho do esôfago, que é do trato digestivo. Então, o problema disso é que, às vezes, quando você está engolindo, você respira, ou quando fala, porque quando você fala, você também respira. Então, esse problema, né, a traqueia e o esôfago, já vou mostrar na foto, eles são também bem próximos um do outro, anatomicamente, né, são bem próximos. Então, pode ser que, às vezes, eles errem o caminho, né? Ou, às vezes, ar entra no estômago e causa o soluço enquanto você está se alimentando. Mesmo porque a traqueia tem um calibre muito maior que o esôfago. O esôfago é um tubo bem estreito e a traqueia já tem um calibre maior. Então, é fácil, assim, se não estiver bem calibrado, ou se, né, o alimento, pela traqueia ser o calibre maior que o esôfago, há uma facilidade, se não tiver esses mecanismos de válvula que vai impedir, né, o alimento de passar, senão seria muito mais fácil o alimento ir para a traqueia do que para o estômago, porque a porta de entrada é maior na traqueia. Aqui, ó. Aqui, essa parte é a cavidade nasal, lá do nariz, né? Quando a gente respira. Essa parte mais aqui em verde é a nasofaringe. Você vê que ela é acima, aqui essa em azulzinho é a orofaringe. A boca está aqui. Então, a nasofaringe, ela realmente está acima. Não tem como o alimento subir e sair pelo nariz, né? Até tem, mas em caso de vômito, assim, quando é muito forte, mas assim, o fisiológico não é alimento ir para o nariz, tá? E aqui é a laringofaringe. Esse tubo aqui, ó, é o esôfago. E este tubo aqui é a traqueia.
Então, você vê que essa parte da laringe, né, a laringofaringe, ela participa aqui dos dois, tá? Essa parte aqui é a parte da epiglote, que eu falei que ela se fecha aqui na traqueia quando a gente está se alimentando, tá? E aqui, essa parte aqui, ó, esses risquinhos aqui, eles pertencem à língua, tá? O palato mole é aqui, essa porçãozinha, e aqui o palato duro, vocês veem que aqui tem, ó, uma pontinha aqui, ela está representando o osso, por isso que ele é o palato duro, tá? Bom, vou explicar aqui o processo da deglutição, tá? Esse verde aqui é o bolo alimentar, ou seja, o alimento já mastigado, umidificado, pronto para descer, para passar, para ser engolido, tá? Quando, quando a gente só está respirando aqui nessa foto, ele não desceu, né? Ele só, aqui essa seta azul, ela significa o que? A passagem do ar. Então, o esfíncter, o esôfago possui um esfíncter, que é o esfíncter superior do esôfago, que é por essa letra aqui, ESE. Ele é fechado quando o ar está passando e não tem alimento, ele fica fechado. Então, o ar vem e vai aqui, ó, aqui é a traqueia, tá? E o bolo tá ali na boca ainda, tá? Aqui, quando tem comida, a gente respira e o ar permanece por aqui, tá? Mas esse processo também não demora minutos, frações de segundo, que a gente engole e continua respirando, tá? Quando o bolo alimentar, ele sai aqui da boca e ele engolido, ó, aqui, ele já não tá mais na boca, ele já está se encaminhando para o esôfago, aqui tá vendo aqui o verdinho. Então, o palato mole, ele bloqueia aqui a cavidade nasal. Vocês estão vendo aqui nessa foto que ele tá meio curvado. E aqui, para que o ar também não venha junto com a passagem do alimento. Vocês estão vendo que aqui ele está um gordinho aqui e ele está ficando cada vez mais estreito aqui, o verdinho. Ou seja, ele está se encaminhando para o esôfago. Então, vocês podem perceber que o esôfago é bem mais estreito que essa porção aqui, ó, que é da traqueia. Então, quando tem a presença do alimento, o esfíncter do esôfago, ele é aberto para quê? Para que o bolo alimentar siga no caminho do esôfago. E a língua, ela bloqueia a cavidade oral, porque às vezes nós estamos comendo, tem vários alimentos na boca, mas nem todos os alimentos estão preparados para que a deglutição, né, ocorra. Então, a gente engole o que já está preparado e às vezes estamos mastigando ou outro alimento fica aqui, digamos, parado aqui na nossa boca. Então, a língua precisa bloquear, porque senão, alimento inteiro que não está pronto para deglutir, que não foi umidificado, não foi triturado, não foi mastigado, possa ir junto. E daí pode causar um certo desconforto, tá? Então a gente, quando engole, daí, ó, a epiglote, ela também fecha aqui a traqueia, tá? Então, ela bloqueia, então, mais uma porta que vai impedir com que o alimento entre na traqueia, né? E vá para o pulmão. Então, depois que engoliu, ó, aqui nessa porçãozinha pequena, o alimento já está no esôfago, já está se encaminhando para o estômago, a epiglote abre a traqueia e o palato mole também desbloqueia a cavidade nasal, e assim continua a nossa respiração, e o esfíncter superior do esôfago também volta a se fechar para que o ar também não vá para o estômago. Esse é o processo de deglutição. Bom, chegando ao final da aula, o último órgão de hoje é o esôfago. O esôfago é um tubo muscular que possui cerca de 25 centímetros de comprimento. É um tanto quanto pequeno, tá? Ele vai se iniciar na laringofaringe, ou seja, na última porção da faringe,
tá? E ele é dividido, o esôfago é dividido em 3 partes: terço superior, terço médio e terço inferior. O terço superior do esôfago, ele possui predominantemente uma musculatura esquelética. E os terços médio e inferior possuem uma musculatura lisa, também predominante. Porque já que os terços médios possuem um pouco dessa musculatura esquelética, ou seja, então depois que passou mais ou menos da porção média ali, do esôfago, é difícil voltar o alimento, né? A não ser que você force, tenha uma ação mecânica, né, que provoque vômito. Então, o alimento, ele não vai voltar, não vai subir o esôfago, tá? Então, o esôfago, ele faz o quê? Ele leva o alimento para o estômago, essa é a função dele, só fazer, ele só levar, né, de um lugar para o outro, é tipo uma ligação, né, como se fosse uma ponte entre a cavidade bucal e o estômago, tá? Para que, como vocês viram no desenho, o esôfago, ele é um tubo estreito. Então, para que o alimento passe e chegue no estômago, ele adota o quê? Os movimentos peristálticos esofágicos. Por que eu digo isso? Porque o intestino também faz movimentos peristálticos. Também faz esse movimento para com que o alimento absorvido, ou no caso das fezes, elas atravessem todas as porções do intestino, né, e chegue até a parte retal e a parte anal para que para que você seja eliminado, né, as fezes sejam eliminadas. Então, no caso do esôfago, há o peristaltismo, só que esofágico, ou seja, da porção do esôfago. Então, esse peristaltismo, ele faz o quê? Contrações e relaxamento. Então, ele contrai aqui, aí o alimento desce, aí essa parte relaxa, essa parte contrai, para com que o alimento, ele vá descendo nesse tubo, né, que é o esôfago. Quando o alimento, ele faz com que isso vá descendo, que ele empurra mesmo, como o esôfago é um calibre menor, é estreito, precisa ser empurrado. Então, precisa fazer essas contrações para que o alimento chegue no estômago. Quando o alimento quando ele vai descendo, próximo aqui do estômago, ele vai atravessar um músculo que chamamos de diafragma. E ele participa do processo da respiração, né? Mas aí tem um orifício nesse músculo que é chamado hiato esofágico. Então, o esôfago passa por esse orifício até que ele chega no estômago. E daí, quando o esôfago se encontra com o estômago, eles se encontram numa porção que se chama esfíncter esofágico inferior. Lembra que vimos que tem o superior, que é ali assim, no encontro da faringe com o começo do esôfago. Então, no final do esôfago e no começo, na porta de entrada do estômago, é o esfíncter esofágico inferior. Então, aí chega o alimento e quando as pessoas em condições não patológicas, esse esfíncter faz com que o alimento não volte pelo esôfago, ou seja, ele fique lá dentro do estômago e fique ali para fazer, então, a digestão de fato, tá? Mas provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo você já deve ter passado por essa situação, em que você teve uma queimação e uma azia, ou seja, pode ser por N fatores, pode ser um fator genético, pode ser fator de estresse ou uma doença, né? Tem uma doença que é uma condição quando a pessoa tem hérnia de hiato, que a válvula, ou seja, esse esfíncter e a válvula, eles não fecham corretamente. Então,
o que acontece é um refluxo gastroesofágico. Nesse caso, o que está no estômago volta para o esôfago, e isso, ou seja, alimento e suco gástrico. E o suco gástrico é extremamente ácido. E ele retorna, só que assim, a acidez do estômago é própria para a musculatura do estômago e precisa dessa acidez para fazer a digestão dos alimentos, principalmente das proteínas, né? E no esôfago, ele não comporta essa acidez. O esôfago, ele comporta só os alimentos básicos, ou seja, alcalinos. Quando você come, mesmo que você come um alimento ácido, a ação da saliva, ela vai umidificar esses alimentos e vai neutralizar esse alimento. Então, ele não vai agredir, não vai descer um alimento muito ácido pelo esôfago. Se desce muito ácido, ele desce queimando. Por isso, não é bom tomar limão puro, por exemplo, em jejum, né? Ou não tomar, né? Não vamos agredir o nosso esôfago. Então, quando tem esse refluxo, quando volta esse conteúdo gástrico, que principalmente ácido, ele volta aqui queimando o esôfago. Então, a pessoa quando tem refluxo, tem a queimação, azia. Então, é muito comum pessoas terem uma tosse seca. Às vezes a pessoa fala, acha que é uma gripe ou uma irritação na garganta, e assim, por outros motivos, e às vezes é só devido à queimação, azia no estômago. Porque quando você tosse, você tenta de alguma forma o seu organismo o quê? Neutralizar todo aquele ácido. Então, pessoas que têm esse problema, normalmente eles têm essa tosse seca muito presente. Então, isso é um ponto que deve ser analisado, né? Tá. Aqui é uma foto para vocês verem. Aqui é o esôfago e aqui é o esfíncter fechado. Quando todo o conteúdo que está no esôfago passa para o estômago para fazer a digestão, esse esfíncter ele é fechado, né? Então, aqui o estômago vai sofrer todo o processo de digestão, com as enzimas, com ácido clorídrico, com hormônios, tudo que é necessário para fazer a digestão de todos os nutrientes que você ingeriu, todos os alimentos. Agora, quando o estômago está com refluxo, essa válvula, ela não fecha direito. Não é que ela fica totalmente aberta. Tem alguns casos mais graves que ela não fecha e fica, assim, um espaço maior. Mas o espaço, por mínimo que seja, vai acontecer com que o conteúdo do estômago, ele volte volte para o esôfago. Então, isso é chamado refluxo, né? O nome certo é refluxo gastroesofágico, porém, só refluxo já diz respeito a esse processo. Então, todo o conteúdo, o pH do estômago é um pH tipo 3, assim, é um pH muito ácido. Por exemplo, uma bateria de carro, acho que tem pH 1, pH 2, ou seja, o estômago é próximo dali. Então, por isso que causa queimação, por isso que causa desconforto, por isso que causa dor. Então, e também os motivos sobrepeso, obesidade, porque o estômago está na cavidade abdominal. E normalmente, quando as pessoas, não só no abdômen, né? Assim, todo o corpo, quando a pessoa engorda, ela engorda num todo, mas o que dá mais saliência, que fica maior, que na barriga. E a barriga é a cavidade abdominal. Então, essa gordura, ela fica, assim, sobre os órgãos, no estômago, então ela pode fazer pressão, e isso também pode contribuir para que o esôfago, que essa válvula se abra em vez de permanecer fechada durante todo o processo de digestão. Bom, deixa eu voltar aqui, interromper o compartilhamento. Bom, esse foi a primeira parte dessa aula sobre o sistema digestivo. Na próxima aula, eu vou falar sobre os outros que estão faltando, assim, o estômago, os intestinos. E uma próxima aula, eu falo dos órgãos anexos, que são os auxiliares, né? Que são o fígado,
a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Então, eu vou dividir mais ou menos em 3 aulas, essa parte mais assim, para vocês saberem o funcionamento de todo o sistema digestivo. E depois nós vamos nos aprofundar mais no metabolismo, ou seja, como que é a degradação e absorção dos nutrientes, ou seja, dos carboidratos, das proteínas, das gorduras, né, que são os lipídios, e também das vitaminas e dos minerais, que eles também passam por esse processo da digestão, para então ser absorvidos, serem levados até a corrente sanguínea para entrarem nas nossas células. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo, perguntar em particular, tá? Espero que vocês vejam essa aula. Em breve eu vou disponibilizar esse material com que eu estava compartilhando ali no Word, né? Quando eu completar ele, então aí eu posto na plataforma e espero que vocês entendam bem a explicação que eu dei, né? Espero ter explicado bem o suficiente. E qualquer coisa vocês podem me perguntar, certo? Então, bons estudos e até mais.